E aí o seu dinheiro foi realmente investido de uma maneira que aquilo te engrandeceu na carreira. Não simplesmente foi um monte de coisa aleatória que você viu naquele momento, mas que hoje não te serve para muita coisa. E a hora que você olha a tua gaveta, tem isso aqui de certificado, mas a hora que você olha a tua cabeça, tem isso aqui de informação. Você não quer ser esse profissional, é muito dinheiro mal gasto. Então não é a quantidade do que você faz, é a qualidade no qual você escolhe o que você faz, tá? Isso em primeiro lugar. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Elite Training. E o episódio de hoje não vai ter nenhum convidado, sou só eu que vou estar falando aqui com vocês pelos próximos 45 minutos, 50 minutos ou o tempo que necessitar para a gente abordar esse assunto. E antes de iniciar, eu queria só lembrar a vocês que a gente já está com o nosso site pronto, nosso novo site, né, que já tem ali todo o calendário da Elite Training para o primeiro semestre, dos cursos, certificações que a gente oferece. Então, para as pessoas interessadas que já compraram alguns dos nossos cursos, que estão interessados em saber aquilo que a gente faz, quais são os eventos, os cursos que a gente vende, está lá no nosso site. Vai estar aí embaixo o link para vocês poderem acompanhar, entrar lá. E então o nosso calendário está aberto para vocês que quiserem entrar lá, fiquem à vontade. A gente também está com os nossos canais também abertos para conseguir atender as suas dúvidas e qualquer interesse que vocês possam ter aí de frequentar os cursos, trazer grupos, investir em cursos mais avançados, nos cursos que a gente promove também fora do Brasil, com o Athletic Lab. Então tem bastante informação lá, fiquem à vontade, eu espero que vocês gostem, tá bom? E o episódio de hoje, na verdade, eu vou ser bem honesto, eu fiquei um pouco reticente de fazer ou não, né? Mas porque o que pode parecer que na verdade é um podcast querendo falar de venda de curso e querendo promover o que a gente faz, e não é isso. Na verdade, nesse aspecto, eu acho que é uma das coisas que a Elite Training nunca fez, é querer dizer que a gente oferece os melhores cursos do mundo, que só a gente realmente é uma empresa que pode ser levada a sério nessa área. Muito pelo contrário, tem muitas empresas boas, tem muitos profissionais sérios hoje vendendo certificação no Brasil e na América do Sul. E a gente, obviamente, tenta fazer sempre o melhor que a gente pode, os melhores parceiros, bons conteúdos, né? E de nenhuma maneira o podcast é voltado para isso. Mas ele surgiu a partir do momento em que a gente recebe toda semana um número imenso, né, de perguntas e pessoas requisitando informações sobre qual é o diferencial da nossa certificação, qual é o diferencial entre as certificações que a gente oferece, que são mais de uma. Às vezes a gente tem parcerias internacionais, então a gente oferece mais de um tipo de certificação. Qual é o diferencial da certificação que a gente oferece hoje pelaquela que a gente ofereceu alguns anos atrás. Ou seja, dúvidas pertinentes, né, das pessoas que estão interessadas em comprar ou adquirir nossos cursos. Então, eu resolvi fazer esse podcast para conseguir endereçar, não de uma maneira comercial, mas de uma maneira profissional, né? O que é, na verdade, como você escolhe uma certificação, né? Como é que você, a partir disso, constrói o seu currículo. Então, mais do que querer falar, promover a Elite Training, é conseguir dar para o profissional a direção que ele precisa e que nesse caminho tem muitas coisas que eu usei no meio da minha carreira, que eu sei que outros profissionais, colegas também utilizaram e que eu acho que podem ajudar vocês em qualquer instância. Então, eu peço para vocês, segura um pouco, eu vou falar bastante conteúdo aí e que acho que vocês vão gostar ao final, vai ser algo que espero que tenha valido a pena se você ficar comigo nesses próximos 40 minutos, né? Então, como eu disse para vocês, uma das perguntas que a gente mais recebe, né, com relação a qual é o diferencial daquilo que vocês fazem, né? Por que a Elite Training se diferencia de outras empresas? Não talvez porque seja melhor, mas por que o conteúdo de vocês é diferente, assim vai, né? E o que a gente, na verdade, quer desenvolver com os profissionais que fala sempre, é que os profissionais eles têm que ter critério para escolher uma formação, uma certificação, né? A gente fez uma pesquisa recente com nosso círculo, né, o nosso mailing, as pessoas que já compraram os cursos de Elite Training desde o início lá, né? Então a gente tem um mailing muito grande aí, já de 8 anos nessa área, e a gente perguntou como as pessoas escolhem, né, uma certificação. Então a gente deu algumas opções lá e obviamente uma delas era eu escolho de maneira aleatória.
E 75% dos profissionais responderam que escolhem a certificação de maneira aleatória, né? E isso, apesar de eu saber, né, que muitas pessoas realmente não têm muito critério, às vezes escolhe por razão de preço, porque alguém indicou, ou seja, não foi algo pensado, foi algo que apareceu. Eu fiquei surpreso com a porcentagem, né, com a alta porcentagem de pessoas que realmente não tem critério nenhum. Simplesmente escolhem aquilo que aparece, sem fazer uma reflexão se aquilo realmente vai ajudar, se é um investimento que está valendo a pena, né? E simplesmente escolhem porque apareceu no momento certo para ela um pôster bonito, um treinador que parecia que falava bem e coisas nesse sentido. Então, a gente citando, né, essa pesquisa que a gente fez com os nossos clientes, né, com as pessoas que têm aí frequentado os cursos da Elite ou comprado nossos conteúdos online de alguma forma nesses últimos 8 anos, né? E isso realmente foi algo que me chamou a atenção, né? E por que eu trago isso à tona? Porque se você escolhe os cursos de maneira aleatória, né, obviamente que os resultados que você vai obter, né, vão ser aleatórios e a sua carreira começa a se tornar aleatória. Então você fica ao sabor do vento, né? A gente costuma dizer que é aquele profissional que compra aquilo que está na moda ou compra a última tendência ou aquilo que é moderno, ou seja, essas frases e termos que o pessoal usa para te vender algo por um valor maior do que ele realmente vale. Então, é importante que o profissional, de alguma maneira, comece a estabelecer alguns critérios, né, na hora de escolher uma certificação, entendendo que esse é um investimento que ele está fazendo na carreira, não só profissional, mas também pessoal, porque tem muita coisa que ele vai fazer que muitas vezes não vai só engrandecer aquilo que ele faz com os seus clientes de maneira externa, mas também engrandecer de maneira interna, né, o que ele vai conseguir aproveitar desses conteúdos. Então, é importante a gente citar, né, essa falta de critério e por que é importante ter isso em algum momento da sua carreira, né? E eu estou até com o computador aqui porque eu anotei algumas coisas, eu queria ter certeza de que eu estou pegando todos os pontos no qual o pessoal manda as perguntas pra gente, nossa equipe, eu recebo muita coisa durante a semana, então eu deixei anotado aqui para a gente conseguir acompanhar essa linha de raciocínio, né? Então, uma das coisas que a gente, né, eu disse para vocês as perguntas que a gente recebe sempre com relação à nossa, o que a gente se diferencia, né? E eu acho que diferenciar é um termo até talvez inadequado, porque não quer dizer que nós somos diferentes do que os outros, né? Mas a maneira como a gente aborda a nossa perspectiva de treino pode não ser igual a dos outros. Para alguns pode ser mais semelhante, para outros completamente diferente. Mas se vocês consideram isso como um diferencial do Elite Training, bom, que seja, não vamos discutir termos aqui, tá? Mas uma coisa que eu sou muito honesto na hora de falar é que as nossas certificações, elas são desenvolvidas, elas são criadas, ou elas são as parcerias que a gente faz, os conteúdos que a gente monta para depois usar isso como educação, né? Eles são criados com o objetivo de conseguir lembrar o profissional tudo aquilo que ele esqueceu. E eu vou repetir isso, né? Lembrar você, profissional, tudo aquilo que você esqueceu. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes vêm na nossa certificação, né? E a gente fala muito sobre a ciência do treinamento, a gente aborda aspectos comuns aí, né, da nossa área, como fisiologia, anatomia, biomecânica, teoria do treinamento, ou seja, coisas que são, né, da vida diária de um profissional desde o primeiro dia que ele entra na faculdade, né? Só que é muita informação, né? E muitas vezes o profissional recebe essa informação no momento em que a maturidade intelectual dele e profissional dele ainda não está no seu melhor. Então essa informação ela passa desapercebida. E como vocês sabem, e isso a ciência já cansou de mostrar, grande parte da nossa vida a gente passa mais esquecendo do que lembrando das coisas. Imagina quantas situações e quantas informações você é exposto no dia a dia. Imagine se você tentasse lembrar de tudo que você está vendo na tua frente. Você não ia conseguir viver a não ser no caos e na confusão. Como é que você ia fazer sentido das coisas? Então o cérebro ele faz isso de maneira automática para garantir que você consiga fazer sentido das informações, que você selecione que elas sejam mais relevantes e consiga usar isso, né, nos momentos que sejam importantes. Aquilo que você não usa, aquilo que você não pratica, aquilo que você não é exposto de maneira contínua, com o tempo vai sumindo, vai sendo colocado, na verdade, num lugar do cérebro, né, onde ele tende a esquecer e liberar esse espaço para que outras informações venham.
sabendo que outras vão vir. Principalmente hoje na era da informação, né? E então, muitas vezes o curso traz esses assuntos não porque você nunca ouviu o que a gente vai falar em outro lugar, mas talvez você possa ter num ouvido num momento adequado à tua carreira, no momento em que as coisas não faziam tanto sentido para você, no momento em que você não tinha a maturidade de absorver aquela informação, ou mesmo que tenha, não tinha a maturidade de conseguir conectar essa informação a outras informações e conseguir traduzir isso na sua aplicação do dia a dia, né? Então eu canso de muitas vezes reler livros, reler artigos, reler anotações que eu fazia no início de carreira, e quando eu olho aquilo eu falo, puxa, naquela época eu escrevi isso, eu anotei, eu grifei e eu não sabia exatamente o que significava. Hoje, a hora que eu leio, fica muito fácil eu entender o que é, né? Por isso que a gente fala, não é quantos livros você já leu, é quantos dos seus livros você já releu. Porque pode ter certeza que você não vai absorver todas as informações de uma vez só, né? Então, os cursos, obviamente que o curso não é todo assim, mas as certificações trazem conteúdos que têm como objetivo primário e proposital relembrar você da importância dessas informações. Especialmente hoje, na era que a gente está com tanta abundância, né? Não só nessa questão da quantidade de informações, mas o quão rápido elas são disseminadas, né? E que é impossível que você vá em qualquer curso, certificação no mundo inteiro, né? E nunca tenha ouvido aquilo lá antes, né? Você pode não ter o conhecimento profundo sobre aquele tema, mas você já ouviu isso em algum lugar, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, seja em alguma outra certificação que você já foi, seja num artigo que você leu, num livro, num capítulo de um livro que seja, ou seja, essa informação de alguma maneira já entrou no teu cérebro. Se ela ficou porque você usou muitas vezes, depois continuou lendo e se aprofundou, ótimo. Se você simplesmente leu aquilo, achou que era legal no momento, mas nunca mais foi exposto àquele tema, aquilo foi esquecido. Então, o que a gente faz nas certificações é selecionar informações que a gente considera como fundamental, aquilo que você não pode esquecer, aquilo que torna você um profissional diferenciado, não porque você está aderindo a coisas modernas, mas porque você domina o fundamental e o básico. Mais uma vez, por que eu estou falando isso? Porque a gente já certificou mais de 2, 3, 4 mil pessoas em cursos presenciais, né? E agora com online esse número multiplicou. E que as pessoas, a gente geralmente nos cursos online, a gente tem até uma prova, né? uma prova que ele faz ao final do curso. E na verdade, no final, as perguntas são perguntas básicas de fisiologia, anatomia, biomecânica, e que a maioria das pessoas não passa na prova, né? Então, você vê ali a planilha de treino do cara é maravilhosa, mas ele não consegue responder perguntas básicas que às vezes ele aprendeu na faculdade, né? E isso é impensável para um profissional hoje, né? Se você realmente se considera, se autodenomina profissional, você precisa dominar os assuntos fundamentais da sua profissão, né? E não ficar preocupado com as perfumarias e acessórios e coisas que, como eu já disse antes, as pessoas tentam te vender num valor maior do que realmente vale, né? O verdadeiro profissional domina essas ciências básicas. Agora, qual a magnitude dessa dominância, do que você realmente precisa, o quanto você precisa saber, vai depender de cada um. Mas você não pode simplesmente ser um completo desinformado ou ignorante com relação... Quando eu falo ignorante, não é de uma maneira pejorativa, né? É de uma maneira tentando explicar o quanto você conhece de um assunto. Você não pode ser essa pessoa, né? Se você realmente é um profissional, especialmente se você já está na área há algum tempo, né? Então, é uma das coisas que acho que vale a pena a gente frisar aqui, né? E outra coisa que é importante, eu não sou o maior usuário de mídias sociais. Quem acompanha meu Instagram, quem acompanha, sabe que eu não sou uma pessoa assídua, que estou todo dia postando coisas e vídeos, assim vai. As minhas postagens elas são muito espaçadas. Não sou contrário quem usa todos os dias, é só uma questão comportamental minha, não é uma característica, não é algo que eu digo que as pessoas devem seguir assim, né? Mas que uma coisa que eu observo, porque eu fico muito atento com relação a isso, porque é a minha área, são os assuntos em que eu gosto de falar, então eu tenho que estar atento a essas pessoas que também estão fazendo isso, para dar o crédito quando elas são competentes, mas também para criticar no momento em que eu acho que isso está sendo ruim para a nossa área, né?
E uma das coisas que eu tenho observado, né, é que muitas certificações independentes no mercado hoje, né, elas são elaboradas, elas são criadas usando como referência mídia social. Ou seja, o profissional ele cria o conteúdo da certificação dele baseado em conteúdos e vídeos do Instagram. Tá? Os mesmos vídeos e conteúdos que você tem acesso em casa. Ou seja, uma outra pessoa que talvez não tenha relevância nenhuma para o mercado para ser um educador de massa, né? Talvez seja mais uma pessoa, mais um bom profissional ali ou profissional regular do mercado, assiste vídeo de Instagram, pega conteúdos que ele muitas vezes não vai buscar a veracidade daquilo, vai buscar as referências, saber se aquilo realmente é fato, ou se é uma ideia, ou se é uma teoria, ou se é uma coisa que é improcedente, não tem pessoas sérias por trás daquilo. Ele cria um conteúdo e depois ele te vende. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. Né? E depois no final eu vou falar como você consegue identificar essas pessoas. Né? Que é muito fácil, é muito simples na verdade. Tá? Não é nada complexo se você está vivo no mundo e se relaciona com pessoas já mais de 15 anos, você largou a adolescência, onde você não é facilmente enganável. Né? Então, o profissional ele cria certificações baseado em vídeo de Instagram que você também já tem acesso. Só que você fala, bom, Luigi, mas como é que o cara consegue vender? Eu falo, bom, o talento dele é outro. Não é em ser um cara que aplicou o conteúdo, que tem experiência, que tem relevância no mercado. O talento dele vem em conseguir criar uma narrativa baseado nesses conteúdos para fazer você acreditar que você precisa daquilo e que você não vai conseguir ter sucesso caso você não tenha aquilo que ele está vendendo. Tá? Esse é um perigo. Então o talento dele não vem no conhecimento, vem na criação de uma narrativa. E criar narrativas é muito fácil. A gente cansa de ver na internet hoje as pessoas criam narrativa para tudo. Né? Ele pega aí episódios aleatórios que estão acontecendo no mundo, monta uma história na cabeça e cria uma narrativa, e as pessoas que não têm consciência ou que são ignorantes no assunto acreditam. Mais uma vez, né? Toda má informação só prolifera em meio de ignorância. Quando você é inteligente, quando você é informado, quando você tem cultura, você tem senso crítico. Então não é qualquer informação que você acredita. Você questiona, se a pessoa estiver certa, ótimo, você pode mudar seu pensamento. Mas na maioria das vezes as pessoas estão só simplesmente querendo te convencer algo que muitas vezes elas nem acreditam ou nem conhecem. Né? Então, eles criam narrativas. Eu uso até uma analogia, né, que eu faço sempre, que é... Eu ando muito de metrô aqui em São Paulo, né? Eu gosto de usar muito transporte público, especialmente o metrô. Porque eu moro numa área onde o metrô é perto, então eu me locomovo muito assim. E toda vez que eu entro, né, no metrô, assim que as portas se fecham, né, sempre alguém começa a vender alguma coisa. Seja uma guloseima, lá, um chocolate, alguma coisa, ou um acessóriozinho, um ralador, um extrator de suco, uma carteira, um porta-moeda. Né? Isso acontece. Só que uma das coisas que eu considero, que eu fico prestando atenção, que eu acho que isso é genial, de uma estação para outra, nunca tem mais de 1 minuto. Então esse, vamos dizer assim, profissional, esse ator, a partir do momento em que fecha as portas, e ele espera fechar a porta para ter certeza de que a polícia não está vindo para tomar os bens dele, ou o produto que ele está ali na bolsa, ele tem 1 minuto para te convencer que você precisa daquele produto. Obviamente que ele não tem um conhecimento profundo, ele não é um cara técnico que estudou anos. E se fosse, ele não estaria vendendo coisa no metrô. Né? Não estou desmerecendo esses profissionais, acho que o cara ganha a vida dele de maneira digna. Eu já consumi produtos assim, mesmo sendo orientado a não fazer para não estimular esse tipo de comércio. Mas você vê até onde o ser humano vai no momento em que ele, naquele momento, fala, putz, eu estava precisando disso e não sabia. Né? E ele tem 1 minuto para te convencer de que você precisa daquele produto, ou que você tem que comer aquele chocolate, assim vai. Ele cria uma narrativa tão convincente que nesse 1 minuto não só ele faz a narrativa, mas ele na outra estação já vendeu 5, 10, 15, 20 unidades daquilo. Coisas que muitas vezes nós profissionais que estudamos, que estamos na área, que temos uma certa cultura, não conseguimos fazer às vezes com um cliente ou com um atleta. Tentar vender para ele uma ideia, tentar convencer que ele precisa daquilo. Né? Então, criar narrativas, muitas vezes, né, é um talento inato que a pessoa tem. Só que não quer dizer que aquilo é bom, não quer dizer que aquilo é produtivo, não quer dizer que aquilo mexe o ponteiro da tua profissão.
Então eu vejo muito desses profissionais, eu fiz essa analogia de maneira proposital, né? Eu não vou aqui dar nomes, eu não estou aqui para fazer isso, mas eu estou aqui para fazer uma crítica geral. Profissionais com zero experiência, que você vê que tem poucos anos de formação, que fizeram aí 2 ou 3 certificações de nome, né? Que não tem tempo de experiência para conseguir criar um senso, contexto das informações que ele vai ensinar o outro. Cria uma certificação usando conteúdos de Instagram ou conteúdos copiados, não analisados, refletidos, copiados de outra certificação. Cria uma narrativa e te vende por um preço maior do que aquele que você pagaria caso uma pessoa sem esse talento não conseguisse te convencer. Ou seja, por um preço maior do que ele vale. E o mercado está cheio disso hoje, graças, né, às mídias sociais, à internet, que transformam completos anônimos em celebridades, completos anônimos em gurus e pessoas completamente desqualificadas em referência, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mais uma vez, eu não vou dar nomes aqui, eu não estou aqui para fazer isso e também não estou aqui para falar que eu sou melhor que todos os outros, não é isso. Mas dizer como você tem que identificar isso aí. Agora, quais as certificações que você vai escolher? Vai ter o critério, é aquilo que a gente vai falar aqui no final, né? Existem critérios para você realmente ter ali uma estratégia para conseguir chegar lá, tá? Então, algumas das coisas que eu já usei e que eu fui orientado a usar, né? Depois eu também, no início de carreira, comprei muitas certificações, fui em várias. Eu estava numa outra era também, no sentido de que a gente não tinha o acesso à internet que a gente tem hoje. Pra vocês terem uma ideia, eu me formei em 1999, né? Então o acesso à internet era bem limitado e aquilo que a gente tinha acesso também não era tão expandido quanto é hoje, né? Então, com o tempo, né, depois de ter caído em algumas armadilhas, ter gastado dinheiro em coisa que eu não deveria, ter ficado iludido com profissionais que falavam bem, mas que não tinham conteúdo, que eram rasos, periféricos, na questão intelectual e cultural com relação àquele assunto, tá? Tô falando só em termos profissionais aqui. Você tem que responder algumas perguntas, tá? E a primeira pergunta que você tem que responder é se esse curso, essa certificação, né, fornece informações específicas, tá? Que você não conseguiria obter caso você não fizesse aquela certificação. Ou seja, não é uma informação que você consegue simplesmente olhando no Instagram. É uma certificação que você precisa ir ouvir aquele profissional te dar aquele conteúdo, porque você não conseguiria obter de outra forma, a não ser indo numa certificação do mesmo tema. Então, um exemplo, eu preciso saber de como trabalhar o desenvolvimento atlético a longo prazo, ou seja, desenvolver atleticismo ao longo do desenvolvimento humano, né? Desde a infância até a adolescência. Talvez seja difícil obter todas as informações que eu preciso na internet, no Instagram. Eu posso ter vídeos ali de pessoas falando durante 1-2 minutos, mas eu preciso ir numa certificação que aborda isso, porque esse tema me interessa, é um tema que vai agregar a minha carreira e eu só vou conseguir ter essas informações se eu comprar uma certificação. Então você tem que responder essa pergunta. As informações que você vai ter lá, você não conseguiria obter de outra forma, né? Então se você vai numa certificação onde as pessoas vão ficar só te ensinando exercício legal, tá cheio de páginas no Instagram que fazem exercícios legais. Você não precisa pagar para ver essa pessoa te ensinando algo que você pode obter de graça, né? Então começa daí. Segundo, se vai te oferecer a informação que você vai conseguir aplicar imediatamente com os seus clientes, seus atletas, ou se você é dono de um estabelecimento, ou se você gere uma equipe, você vai conseguir educar esses profissionais a trabalharem dessa maneira, né? Então, quando eu falo imediatamente, não é só eu aprendo um exercício aqui e aplico ali. Podem ser informações teóricas, ou seja, você vai num curso que vai te ensinar como você fazer, como você mensurar métricas importantes de treino, altura de salto, tempo de contato no solo, ou seja, métricas que você vai conseguir já na segunda-feira enxergar o treino de maneira diferente, começar a captar dados que você não captava antes, né? Não é só prescrever exercício, a gente tem que parar com essa coisa de que aplicar na segunda-feira é aplicar exercício. Não, é começar a aplicar às vezes ideias no papel que ao longo do tempo vão se consolidar em mudanças práticas, mas que vão mudar a sua maneira já na segunda-feira, né? Quando eu falo na segunda-feira, porque a maioria das certificações acontece de final de semana, mas eu digo, vão te dar informações relevantes de aplicação imediata, né? Por mais que elas sejam ainda teóricas, mas que no futuro elas possam ser práticas, né?
Terceiro, e é uma das mais importantes, né? Na verdade aqui não está em escala de importância, são só 4 e você pode usá-las de maneira aleatória. Ela é ministrada por um profissional de referência e com larga experiência na área, ou de repente sobre determinado assunto. Quem é esse profissional? Ele é um profissional de 22 anos, que acabou de se formar, que não tem experiência nenhuma, né? Mas que é um cara que é bem apessoado, fala bem. Eu falo assim, você vai aprender o que com uma pessoa assim, né? Bom, talvez ele tenha 25 anos, ele é um campeão mundial de jiu-jitsu, ele vai dar uma clínica. Bom, é diferente, esse cara tem uma conquista. Ele começou a lutar lá com 14, 15 anos. Então, ele é jovem, mas ele tem 10, 12, 15 anos de experiência. Aí é diferente, tá? Mas o que eu estou falando é que muitos profissionais saem da faculdade hoje e logo já querem dar curso, porque acham que eu tive essa informação aqui, agora eu vou lá e vomito para esse monte de gente que não conhece aquela informação, eu posso vender e comercializar isso. Isso, na verdade, é aquele troco rápido. Então o cara quer um caixa eletrônico que ele faz. Então, quando meus personagens aqui, eu vendo uma certificação, eu arrecado de outra forma, tá? Ele não tem experiência e conteúdo para conseguir realmente educar e melhorar o mercado. É isso que você tem que se questionar. Se aquela pessoa que está ali falando leva realmente o mercado a sério. Se ele realmente está ali para informar, educar e, consequentemente, ele vai monetizar com isso. Ninguém é hipócrita de dizer que o dinheiro também não é um fator importante. E eu também não sou hipócrita de querer dizer que eu preciso do dinheiro das pessoas que compram o meu curso para manter a minha empresa. É óbvio que o lado financeiro ele é importante, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero ter certeza de que aquilo que eu estou entregando está sendo uma troca justa. Se a magnitude das informações que eu entrego valem o valor que a pessoa está pagando. Porque eu considero o tempo dela e a dedicação dela e a confiança dela naquilo que eu falo. E eu precifico de maneira justa para que eu também consiga manter isso melhorando ao longo do tempo. E os outros profissionais que eu conheço, as outras empresas no qual eu também trabalhei de educação, têm isso como um objetivo primário, né? Entregar informações que sejam de alta qualidade para que a gente possa realmente ter de volta aquilo que a gente acredita que essa informação merece. Então o profissional por trás da informação às vezes é muito mais importante que a informação. Porque veja bem, qualquer um pode ler uma frase de livro ou pegar uma frase de Instagram, decorar ela e regurgitá-la para você durante uma certificação. Poucos têm o talento de dar o contexto necessário para que essa informação entre na tua cabeça naquele momento e não saia nunca mais. Porque os exemplos que ele usou, as experiências que ele teve, as falhas, né, os defeitos, os erros que ele cometeu, as vezes em que ele conseguiu superar esses erros e deram certo, as estratégias de quando as coisas não dão certo, como elas funcionam, como você poderia alterar isso, como isso pode funcionar. Isso requer experiência, requer tempo, requer prática, requer anos no campo de batalha, na trincheira, como alguns falam, para que essa informação realmente ressoe com você, né? E muitos profissionais na área hoje, né, não têm isso, não têm essa qualificação. Não porque eles sejam incompetentes, mas porque eles não têm tempo. Talvez daqui 10 anos ele tenha, mas hoje ele não tem, né? Mas ele já está querendo, mais uma vez, um caixa eletrônico, é um recado aqui, né? Então amanhã ele some do mercado, assim como ele entrou, tão rápido quanto ele entrou, e outro aparece, né? Então essas coisas vão sempre existir, por isso que você tem que estar atento, porque você vai estar todo dia tentado a isso, né? E a última dica que eu vou dar aqui é: se é parte, né, de um compreensivo desenvolvimento pessoal a longo prazo. Lembra, o aprendizado ele é a longo prazo. Você precisa ver essas informações mais de uma vez e aplicar isso durante anos, para ter realmente o entendimento completo daquilo que você faz. Tanto é que os profissionais que têm um pouco mais de experiência olham para trás e falam: caramba, quanta coisa errada eu fazia. Mas você não sabia antes, então faz parte do processo. E hoje você fala: puta, quanta coisa errada eu falei. Quantos treinos inadequados eu prescrevi. Quem dizer que isso nunca, quem falar agora que isso nunca aconteceu, obviamente que vai estar mentindo, porque é inerente a qualquer profissão, a qualquer área, né? As pessoas podem não querer reconhecer, isso é fato, né? Eu acho que reconhecer esses erros e tornar isso muitas vezes público para outras pessoas é uma virtude, não é um defeito, né? Então, se isso não só vai ajudar no seu desenvolvimento pessoal, mas também vai aprimorar as habilidades na sua carreira, vai te tornar um melhor profissional. Ou não vai simplesmente tornar você bom uma semana, porque você aplica lá um monte de novidade, a hora que você vê que o tempo já está fazendo a mesma coisa porque aquilo que você já aplicou já derreteu.
né? É como você ganhar de presente de aniversário uma estátua de gelo. É lindo, é maravilhoso, tá? Mas daqui 2 dias ela derreteu. Então foi algo legal no momento, você apreciou, parece maravilhoso, mas agora e aí? O que você faz? Você não faz nada, agora você tem um monte de água ali para enxugar. Te deu mais prejuízo porque te tirou da rota, te tirou do foco, te tirou do que você precisava, tomou o teu dinheiro, o teu tempo e a tua energia que você poderia ter dedicado em outro lugar. E agora, se vocês estão ouvindo o trovão aqui, a gente está gravando num dia de chuva hoje, né? São Paulo não para de chover, então a gente tem que gravar de alguma maneira. Mas então essas são as 4 perguntas, né? Se te fornece informações específicas sobre o assunto que você precisa saber e que você não conseguiria obter de outra maneira, não ser indo naquela certificação, tá? Se vai ser algo que você vai conseguir aplicar instantaneamente, não só na prática, mas nas teorias, você já vai mudar a sua cabeça a partir do momento em que você sai dali, tá? Então a mudança ela começa de dentro para fora. Se ela é ministrada por um profissional que é um profissional que é referência, que tem experiência. Às vezes esse profissional tem até uma colocação importante, mas ele acabou de chegar lá. Pode ter certeza de que ele vai estar aplicando um monte de coisa que ele não sabe ainda, ele não tem cancha o suficiente para conseguir te passar boas informações. Ele vai estar simplesmente vomitando ideias para você. Bom, ideia todo mundo tem, né? E quarto, se faz parte de um desenvolvimento pessoal compreensivo, você consegue dar início, meio e fim para essa história. Essa certificação vai me dar um alicerce para que eu possa fazer essa, para depois eu possa fazer essa, ou seja, com o tempo você construiu um currículo e aí o seu dinheiro foi realmente investido de uma maneira que aquilo te engrandeceu na carreira. Não simplesmente foi um monte de coisa aleatória que você viu naquele momento, mas que hoje não te serve para muita coisa. E a hora que você olha a tua gaveta, tem isso aqui de certificado, mas a hora que você olha a tua cabeça, tem isso aqui de informação. Você não quer ser esse profissional, é muito dinheiro mal gasto. Então não é a quantidade do que você faz, é a qualidade no qual você escolhe o que você faz, tá? Isso em primeiro lugar. Nunca espera, né, que tudo aquilo que você faz, ler livros, ler artigos, fazer workshops, tá? Nunca faça isso esperando algum tipo de retribuição externa ou algum tipo de validação dos seus clientes, dos seus atletas ou de outros profissionais. O porquê você lê livro, o porquê você lê artigos, o porquê você vai em workshops, na verdade você faz isso por você, é uma mudança interna, tá? É um benefício interno, que só você vai colher os benefícios, em primeiro lugar. E aí você vai se tornar um profissional competente que vai abrir para você oportunidades no mercado no futuro. Só que muitas vezes isso não é perceptível para as pessoas que estão fora. Eu já fui contratado para trabalhar em locais em que nunca me pediram o meu currículo, mas confiavam nas informações que eu tinha baseado nos trabalhos que eu realizei antes. Ou seja, você deu o resultado, você se mostrou competente, você é uma pessoa confiável, você vai estar trabalhando com a gente. E a hora que você sobrar um tempo, manda o seu currículo para a gente constar aqui nos documentos. Então esse reconhecimento vem a partir de quando você externaliza algo que você já internalizou antes, ou seja, uma mudança que começou de dentro para fora e as pessoas perceberam. Não acha que você vai chegar lá na segunda-feira com o certificado de um curso e teu cliente vai te achar um supra-sumo, de que teu atleta vai te dar mais valor e de que você vai conseguir um emprego ganhando o dobro. Não vai. Tá? Não vai. Isso é parte de um processo, porque hoje é muito fácil as pessoas terem certificados acumulados e currículos gigantes. Basta você ter condições financeiras e faz um curso todo final de semana. Mas você é realmente um profissional competente, né? Eu digo isso porque não só no papel de contratado, mas também como contratante, quantos currículos eu já peguei no qual o currículo era maravilhoso e o profissional era uma decepção. Quantas pessoas que eu via na internet que pareciam muito boas naquilo que postavam, mas que na prática não conseguiam explicar nada daquilo que estavam fazendo. Né? Quantos profissionais eu já sei que trabalham em grandes instituições ou instituições de peso com bons atletas, né? E que quando você vai conhecer profundamente tem menos daquilo que você achava que tinha, né? Isso acontece muito, né? Então esse não é o assunto, a gente está falando mais dessa questão de currículo e carreira e de porquê diferencial de certificação, da Elite Training no caso.
esteja atento no mercado. Quem são as pessoas que estão por trás disso? Quem é essa empresa? Onde ela veio? Né? Onde essas pessoas ministram curso? Né? Qual é o histórico? Você não vai pôr uma pessoa dentro da tua casa para cuidar dos seus bens, cuidar dos seus filhos, que você não sabe de onde vem. Entendeu? Tudo é informação. Então você não vai gastar um final de semana que você poderia estar aproveitando de mil maneiras com informações que não vão fazer diferença na tua carreira, que vêm de profissionais que na verdade nem sabem o que estão fazendo ali, a não ser coletar, né, a tua energia, a tua atenção e o teu dinheiro. Tá? Então é um podcast esse, mas foi voltado para responder perguntas do porquê a gente se considera um diferencial, porque a gente ainda bate em cima de coisas fundamentais que a maioria esquece e não consegue passar na prova. A gente dá informações práticas, a gente atualiza com os artigos novos, com evidências, quando a gente diz evidências entre aspas, mas com fatos científicos, empíricos, que mostram que aquilo ainda procede, que a gente pode continuar usando. A gente dá a nossa experiência, o tom, né, a pitada de experiência prática no conteúdo, é um grande diferencial, que é uma experiência que a gente já está acumulando aí ao longo de, eu particularmente, já há 25 anos na carreira, né, trabalhando em diversos esportes, diversas instituições, diversos ambientes, com vários atletas, de amador a olímpico. Então, isso é uma pitada a mais e que é uma coisa que só o tempo dá, né? É algo que o profissional que leva a sério a carreira vai ter isso de algum momento, né? Quem são essas pessoas que estão por trás e se eles valem o seu dinheiro. Ele não está ali só tentando criar uma narrativa para te vender algo, porque para ele é legal a hora que ele se olha no espelho em casa e dizer que vende vaga em curso. Né? Se a renda que realmente... A primeira pergunta que eu tenho que responder frente aos meus clientes é se eu entreguei o meu máximo nesse conteúdo, eu entreguei o meu máximo nessa certificação. Eu dei o máximo de informação que eu poderia dar e eu fiz tudo aquilo valer a pena. Se eu não tiver certeza de que isso está acontecendo, obviamente que a gente não vai lançar nada, tá? Então, que fique essa mensagem para vocês. Quem gostou do conteúdo, fica à vontade para fazer qualquer tipo de crítica, sugestão, adicionar em cima. A gente aqui não tem barreira para falar aquilo que a gente pensa, no sentido de sempre que for ético e for propício a gente vai falar. O podcast vai ter cada vez mais isso, comigo ou com outros convidados. Mas é deixar bem claro que o nosso diferencial vem a partir da honestidade que a gente é com as pessoas que a gente está vendendo conteúdo. Não é só uma empresa que vende curso. Né? Uma empresa que tenta, de alguma maneira, melhorar a área e a educação do profissional em geral. E a gente vai fazer isso, mesmo que não tenha uma maquiagem maravilhosa, que não fica ensinando você a dar 1000 saltos com pirueta e equipamentos que você nunca vai comprar, mas que vai dar para você aquilo que você precisa, porque no círculo profissional de alto, médio, de baixo, médio e alto nível, estão os profissionais que dominam aquilo que é fundamental, que não passam vergonha na hora de escrever termos básicos do treinamento, que passam numa prova que qualquer aluno de primeiro ano de faculdade passaria. Né? E é isso que o profissional tem que ter, porque daí tudo que vier depois é lucro. Tá? Então, assim, por mais que a tecnologia lance carros maravilhosos e novos, né, a autoescola sempre vai dar para você um carro 1000 que tem as coisas mais... Porque você tem que saber o básico fundamental, você tem que dar seta, você tem que olhar para o lado, você tem que colocar os cintos, você tem que saber o momento em que você... onde você para na faixa de pedestre. São coisas fundamentais que não vão mudar tão cedo, porque são regras, são princípios de quem dirige. E por mais que você já queira comprar um baita carrão, se você não sabe princípios, você vai atropelar uma pessoa no primeiro dia e nada daquilo que você tem vale a pena. Né? Nada daquilo que você tem fez um bem para alguém. E treinamento é a mesma coisa. Se você não domina alguns princípios básicos e sabe aplicar isso de maneira concreta para discutir no círculo profissional, seja ele em qualquer nível, de maneira séria e focada, você pode comprar a beleza que você quiser na internet. Só vai servir para você de maneira aleatória. Bom, pessoal, sem ser redundante, querendo agradecer a presença de vocês. Quem assistiu até o final, espero que tenha se beneficiado desse conteúdo. Quem tiver interessado nos nossos cursos, mais uma vez, entra lá no nosso site que vai estar aí embaixo, vê o que a gente oferece para vocês, as datas que mais convém para vocês. Mais informação, pode entrar em contato com a gente por e-mail, no nosso WhatsApp. A gente está aí sempre pronto para poder atender vocês. Obrigado e até a próxima.